Nossa reflexão de hoje conta uma história sobre como nos sentimos quando temos o poder nas mãos, ou nos sentimos autossuficientes ao dirigirmos a nossa vida. Mas é depois da vinheta. Roda aí! Essa história foi contada por Cliff Schimmels e ele nos diz que em uma manhã de inverno, um ano antes dele ingressar na escola, o seu pai tinha o convidado para ajudá-lo a alimentar as vacas. Ele achou que aquilo seria divertido. Diz ele que vestiu roupas grossas, colocou luvas de couro amarradas por cordões e saiu com o seu pai para assumir o seu lugar no mundo do trabalho. Era uma manhã agradável, ele nos conta, e apesar do frio, o sol brilhava com uma intensidade. E o chão estava coberto por uma fina camada de neve. Colocaram então os arreios na dupla de cavalos Baby e Blue e subiram a montanha com uma carroça cheia de feno. Quando então eles encontraram as vacas, descarregaram o feno e iniciaram o caminho de volta para casa. E ele conta que de repente seu pai teve uma ideia e perguntou para ele se ele gostaria de dirigir a carroça. Ele respondeu de uma maneira tipicamente machista: "Gosto de dirigir qualquer coisa, carros, caminhões, carrinhos de golfe ou mesmo carroças puxadas por cavalos." Entendia que isso lhe dava uma sensação grande de poder quando estava no controle de alguma coisa maior do que ele próprio. E ainda concluiu: "Isso faz bem para o meu ego masculino." Pegou então as rédeas, prendeu-as nas mãos, conforme o seu pai lhe tinha mostrado, e seguiram agora lentamente para casa. Cliff agora estava emocionado, estava no controle, estava dirigindo, mas aquela caminhada lenta lhe deixou entediado, e ele decidiu que enquanto estivesse no controle deveria acelerar mais. Atiçou então os cavalos e eles começaram a correr. A princípio, ele nos diz que eles trotavam e ele achou que aquele ritmo estava bom. Chegariam rápido em casa, mas Baby e Blue tiveram uma outra ideia. Eles decidiram que se eles corressem mais ainda, chegariam mais rápido. Os cavalos então puseram em prática a ideia e começaram a correr. Ele continua a narrar dizendo: "De acordo com o que eu me lembro, eles estavam correndo rápido demais como cavalos no hipódromo." Porém, essa observação deve conter um certo grau de exagero. Mas eles estavam correndo. A carroça sacolejava ao cruzar aquela buracada estrada de terra. Quando passaram então voando pelas campinas, ele conclui que eles estavam em perigo e que começou a fazer o melhor que podia para então reduzir a velocidade daqueles cavalos desgovernados. Puxou as rédeas com tanta força que chegou a sentir cãibra nas mãos. Gritou, suplicou, mas nada adiantou e os cavalos continuavam a correr. Ele diz que olhou de relance para o seu pai e viu que ele estava sentado calmamente, olhando a pastagem e observando o mundo passar por ele. Naquela altura, Cliff estava apavorado. As rédeas já cortavam as suas mãos e as lágrimas corriam pelo seu rosto, quase congelado por causa do frio. E seu pai continuava ali, tranquilo, sentado, observando o mundo passar por ele. Finalmente, no auge do desespero, ele vira-se e diz para o seu pai de uma maneira mais calma do que ele consegue fazer: "Pegue as rédeas, papai, não quero mais dirigir." Cliff agora já é velho e as crianças já lhe chamam de vovô. E ele diz que ele lembra daquela cena pelo menos uma vez por dia. Independente de quem somos, da idade que temos ou da nossa experiência ou influência, existe sempre aquele momento em que a nossa única reação é nos virarmos para o pai e dizer: "Pegue as rédeas, não quero mais dirigir." Fiquemos com as palavras do homem mais sábio que já existiu, Salomão, quando ele, inspirado, escreveu em Provérbios 3, versos 5 e 6: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele
endireitará suas veredas. E era isso por hoje.